Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 10 de novembro de 2015, terça-feira. Vamos então a uma votação do nosso mercado. Hoje um dia interessante. O que a gente pode perceber é que inicialmente o índice deu continuidade ao movimento de queda, como era esperado, mas entrou uma boa pressão compradora no final do pregão e a gente teve aqui o fechamento no formato de um doji libélula, né? Ou um Dragonfly doji. Né? E o cenário fica interessante no curtíssimo prazo. Tá? Percebam que o mercado testa, né, o fundo anterior por volta aqui dos 45.600 pontos, testa também a LTA desse possível canal de alta, testa também a LTB, que foi rompida e desde o rompimento vem servindo de referência para esses fundos aqui. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma formação de um candle interessante. Então, apesar... e tem mais detalhe, né? A barra de ignição aqui do dia 3, ela, do ponto de vista de trade, o meu modelo, ela teria sido estopada, né? Porque eu uso stop automático, perdão, a mínima sofreu o stop aconteceu. Mas ela não foi realmente frustrada por conta de um fechamento abaixo da sua mínima. O mercado testou essa barra e respeitou a mínima daquela barra e vai gerando aí um candle de cotação bem altista. Né? Então, apesar de a gente ter a média móvel de 21 períodos virada para baixo, o cenário aqui está interessante por uma movimentação altista, né, de curto prazo, caso o mercado venha a trabalhar amanhã, quarta-feira, acima da máxima de hoje. Claro, a gente segue dentro do cenário maior, mais amplo de congestão e bem no meio aqui, o que não é o cenário ideal. Mas a gente tem uma boa confluência de suporte aqui, que acredito que seja capaz de dar um bom impulso aí para um repique. No intraday, olhando que o índice é 15, ontem o mercado fechou na mínima depois de ter rompido o suporte que vinha do gap lá do dia 3, entre 46.800 e 46.700. Inclusive a gente fez uma operação de venda aqui, a gente conseguiu ganhar alguns pontos aqui. A expectativa pelo fechamento de ontem era de manutenção do movimento de queda para ser testado, para o mercado vir testar qual o ponto. O fundo aqui do dia 30, oferecendo suporte por volta dos 46 mil pontos até uns 45.900, 880. O mercado abriu próximo desse suporte, na mínima aqui do segundo candle do dia, até tocou o suporte. A gente teve um movimento de alta, a gente teve o rompimento da linha d'água, mas sem romper a média móvel de 20 períodos, foi tímido. A gente não fez essa operação na ponta compradora. Tá? O mercado acabou cedendo e, novamente, daí testa essa zona de resistência, mas sem conseguir o rompimento. Tá? E no finalzinho do pregão, principalmente a partir aí das 15h45, 4 horas da tarde, entrou uma boa pressão compradora e a gente teve um rally bem importante nos preços. Tá? Um rally bem importante nos preços com uma crescente volume. Então o cenário ficou interessante. Repare, inclusive, que a gente teve o rompimento da LTB. Tá? Então, boas são as chances do mercado continuar esse movimento amanhã, mas é claro, do ponto de vista intraday, a gente não teve informação de uma congestão e um rompimento daqueles fáceis de operar para a gente buscar um movimento de alta. Vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. O ideal realmente seria uma abertura em baixa, na minha leitura pelo menos, o mercado dar uma aliviada, depois o mercado retomar um movimento de alta, talvez daí rompendo a linha d'água e com isso oferecendo um setup legal na ponta compradora. Agora que a gente teve essa movimentação, a gente ajusta o ponto de suporte para cá, 45.870. Simetricamente, a gente tem um bom espaço para uma movimentação altista, sendo que, de novo, simetricamente, a região dos 48 mil pontos seria a faixa de resistência mais forte. Uma vez rompido esse patamar, o mercado deveria buscar novamente os 49.500 pontos.
No mercado americano, o índice Dow Jones recuperou um pouquinho, não teve nenhuma movimentação mais significativa, tá? O viés segue sendo de alta e o suporte mais próximo no curto prazo, na minha leitura, continua sendo a confluência da média móvel de 200 e da média móvel de 21 períodos. O S&P 500 futuro também, tá? Mesmo cenário, mesmo viés altista, mesma zona de suporte nas médias. Tá? E também reparem que foi no final do pregão que o mercado se recuperou. Tem essa zona aqui, que se for rompida junto com a média móvel de 200, provavelmente finaliza esse movimento corretivo que nós tivemos nos últimos pregões e coloca o preço novamente na rota do topo histórico. O dólar. Vamos pegar o intraday do dólar primeiro. O dólar, na abertura, rompeu essas máximas aqui de ontem. Não se enquadrou em nenhum setup, não houve compra aqui. Operou aos 45 minutos fluindo num movimento altista e depois reverteu com certa intensidade. Mais uma vez, um movimento parecido com esse. Né? O mercado tenta um movimento de alta, o mercado depois é enfiado pelos vendedores. Mesma coisa aqui. Então, isso vinha reforçando a minha perspectiva de que o dólar está fraco, se preparando para um rompimento no gráfico diário. No intraday, a gente teve a formação do suporte intermediário aqui nos 3.809 e esse suporte foi rompido mais próximo do fechamento. Às 5 horas da tarde, no que iniciou às 5 horas da tarde, a gente teve esse rompimento e o dólar deu uma baita, uma porrada para baixo e, finalmente, a gente viu o rompimento desta zona de suporte, que era crítica. Né? Só que o mercado fez bem no finalzinho do pregão, já depois do fechamento do mercado à vista. É uma sacanagem, mas fechou rompendo. E se nós formos olhar no gráfico diário, o ponto crítico aqui já está sendo rompido, a gente tem um fechamento abaixo dessas mínimas. Eu me arriscaria a uma operação de venda na perda mínima do candle de hoje, tá? Mas eu não posso dar uma nota lá muito boa para esse trade, já que não rompeu claramente. Aos mais comedidos, a gente poder esperar um fechamento mais claramente abaixo do fundo de outubro para daí termos uma sinalização de venda. Mas o dólar, tudo indica, vai romper este suporte. Desenhar uma LTB aqui. Parece fazer sentido. E o juro não fez nada de muito interessante hoje, um novo candle bem pequeno, até apresentando uma leve alta. Tá? O que nos interessaria mesmo seria o rompimento de suporte ou uma barra forte que tivesse romper esse topo, que foi a máxima, ou muito próximo da máxima de outubro. Nos papéis, nas ações, né, a Vale deu continuidade ao movimento de queda, já até teve uma operação de rompimento de primeiro movimento que acabou sofrendo um stop muito próximo do ponto de entrada pela média móvel de 9. Tá? A Vale não reagiu bem junto com o mercado no final do pregão, então ela está fraca, ela não bateu ainda no suporte, então a gente poderia esperar a continuidade do movimento de queda. Ou melhor, se o mercado amanhã não acordar com humor altista de forma geral, principalmente se acordar com humor baixista, provavelmente a Vale responderia bem ao cenário baixista e aceleraria para baixo. Tá? A Vale 3 já foi capaz de bater no ponto crítico de suporte do fundo de agosto e veio formar aqui um candlezinho de reversão, mas que tem uma bem reversão, mais de indecisão, já que é um candle pequeno, não tem uma amplitude significativa para dar uma ideia de reversão. Tá? Já tem uma certa distância, visualmente falando, da média móvel de uns períodos baixos no suporte, poderia até pensar numa operação de compra para retorno na média aqui. Mas eu acho arriscado, porque o volume foi baixo, pegou no ponto crítico do suporte só da mínima, é um candle pequeno, a Vale 5 ainda não bateu no suporte, né? E do ponto de vista de volatilidade, a distância que a gente tem aqui é pequena frente à volatilidade que o papel está apresentando. Então, não me parece o trade mais seguro. E a BRAP, que tem a ver com esses papéis, acionou hoje um cenário de venda por gap de fuga que eu havia mencionado ontem. Né? Perdeu a mínima tanto de ontem quanto de sexta-feira.
e vai dando continuidade ao movimento de queda. Não se abalou, né, com esse movimento de recuperação do mercado no final, fechou bem próximo da mínima e a expectativa é que mantenha essa movimentação. A Petrobras testou aqui o fundinho anterior, formou um doji sem grande volume, está no suporte, se houver superação na máxima de hoje pode levar aí alguma recuperação, mas nada que motive operações de swing trade. Mesma coisa PTR3. O gráfico ele é até mais, o gráfico está até melhor preparado, na verdade, para oferecer um bom rompimento de suporte, se isso vier a acontecer. Tá? Então vamos acompanhar. O setor cirurgia, o Gerdau não fez nada de muito interessante, segue operando ali abaixo da média móvel de 20 períodos. O papel volta a ficar interessante bater no suporte, pouco interessante, mais interessante se romper esse topim. A CSNA também, ela subiu um pouquinho hoje, mas ainda dentro de uma zona cheia de obstáculos ao movimento de alta. E os em Minas, finalmente bateu no fundo de agosto, que era o alvo desde o rompimento que a gente teve aqui no dia 28. Tá? Não faz um pequeno de decisão, mas não é um ponto para operações na ponta compradora. O sinal aí é muito fraco para isso. A Uzi em 3 ontem fez um sinal, podemos dizer, forte queda e acionou esse sinal hoje perdendo a mínima de ontem, né, o gap de fuga. A expectativa para Uzi em 3 ON segue sendo de baixo. Setor bancário, o Bradesco testou o suporte, chegou a operar abaixo da mínima de outubro, da mínima de setembro, né, mas conseguiu fechar com um martelo em cima dessa zona de suporte. O problema é que o viés é baixista, a média de 20 períodos está próxima e não teve lá muito volume. Né? Mas olha a recuperação que o papel teve no intraday. Eu acho bem provável que o papel repique a partir daí. A gente deveria ter a superação da máxima do candle de hoje para ter, do ponto de vista clássico, um argumento para entrada. Mas é uma operação meio perigosa. A operação tecnicamente mais segura viria do rompimento da resistência intermediária. Só que isso está mais distante, a gente também não sabe se vai acontecer. Itaú está mais forte, chegou a apresentar variação positiva, fechou no candle branco, mas não está em cima de nenhum tipo de suporte, a média está meio inclinada para baixo, então ela não deve ser muito entendida como suporte. Não tem nada a fazer em Itaú, mas a minha expectativa ainda é de que Itaú desempenhe bem. Tá? O próximo ponto para uma operação viria do rompimento dessa zona de resistência intermediária, aqui por volta dos 28,80, 28,70. Banco do Brasil não faz nada de muito interessante, apresenta uma altinha, mas também com baixo volume, né? Ponto nem para compra nem para venda. O ponto que nos interessaria, você já sabe, é o rompimento da faixa aqui dos 18,50. Outros papéis que chamaram essa atenção hoje, Ambev beliscou o fundo de outubro, fez isso com uma formação de martelo, com boa amplitude, que é legal. O volume não foi mais alto que a média, mas foi mais alto que os últimos 4. Então isso nos indica um volume forte. A gente sabe que o viés da Vale é altista, da Ambev é altista. A gente tem uma distância razoável aqui para a média móvel de uns períodos. E a gente percebe que a gente está num cenário de congestão mesmo, onde a média fica sendo rompida para cima e para baixo, então a distância aqui perde um pouco de importância. É um gráfico que está interessante, poderia se pensar em compras na superação da máxima deste candle. Brasil Foods, ela já havia gerado stop para minha operação de compra, que enquadrou aqui no meu modelo na superação máxima do dia 5, e comecei a correr o risco do papel acelerar para baixo no rompimento desse patamar de suporte. Foi o que aconteceu. O Brasil Foods caiu forte, não se recuperou com a alta, não se recuperou significativamente com a alta que o índice apresentou, manteve um fechamento próximo, relativamente próximo da mínima. De certa maneira rompe até uma ilha aqui. Tá? E a expectativa é que o papel caia mais. E se a gente olhar para trás, não tem suporte próximo em Brasil Foods. Ajustando o gráfico ou não ajustando o gráfico, está tudo na mesma. Olhando aqui o gráfico semanal, aquela média móvel de 200 ali passando em 50 com 39 me parece ser um alvo bastante razoável. E o número 50 é um número importante para os preços. Então, se o Brasil Foods seguir caindo, eu teria os R$50 como um alvo bom. É distante, tantinho distante, mas um alvo interessante até para buscar operações de retorno à média, como esta aqui, que não funcionou. Tá?
BVMF testou o suporte do gap, testa essa zona que havia sido rompida anteriormente, e o candle de hoje sugere que está sentindo essa zona realmente como suporte. O candle de ontem não era muito altista, o candle de hoje já é mais. A gente poder trabalhar a superação da máxima do candle de hoje com uma compra de correção do tipo pullback, manter o stop um pouco abaixo dessa mínima e ter como alvo esse topo anterior, ou a faixa ali próxima a 13. Então, um papel que na minha leitura está bem interessante. Outro papel que começa a ficar interessante e desconfigura um cenário possível, que a gente tinha como possível anteriormente de alargamento reto, é a Fibria. Fibria, com o candle de hoje, conseguiu firmar que tem realmente um retângulo aqui, com suporte em 51,40 e resistência em 57,80. O candle de hoje também rompe essa consolidaçãozinha, quase um zigue-zague ascendente, quase um micro pivôzinho dentro desse retângulo. O candle de hoje tem volume mais significativo, fecha acima de todas as médias, fecha próximo da máxima, é quase um candle de ignição. É um papel que vale a pena ficar de olho. Principalmente da superação na máxima, pode levar os preços novamente então à zona lá dos 58, 58,60. Lojas Renner, a gente tem que ajustar o gráfico aqui pelos eventos. A gente sabia que Lojas Renner vinha trabalhando dentro de um retângulo com suporte em 17,95 e resistência em 20,80. Ao longo do pregão chegou a trabalhar abaixo do suporte, até com uma certa profundidade aqui, mas o papel reverteu e fechou próximo da máxima, com um acréscimo significativo de volume, então fica interessante. Mas, para mim, do ponto de vista de swing trade, fica um pouco complicado, tem muita média gerando obstáculo aqui, junto até mesmo com esses topinhos. Mas é um papel que vale a pena acompanhar no intraday de amanhã e buscar, talvez, algum day trade alinhado com esse sinal de que o mercado não quer ir para baixo, e sim deve tentar um movimento para cima. A Lame também, Lame 4, conseguiu uma boa recuperação no final do dia, ele se aproximou bastante desse fundinho aqui, vem batendo na média móvel de 200, também poderia gerar um movimento assim de alta, mas Lojas Renner está mais interessante. TBD3, lembra que a gente avaliou, a gente viu esse rompimento dia 13, chamou atenção, mas estava um pouco esticado. Bom, agora o papel resolveu essa situação do esticado, porque oferece aqui um processo corretivo que tanto testa esses topos anteriores, quanto a zona de 35, o número redondo, quanto testa a média móvel de 200 e de 21 aqui embaixo, na mínima do dia, formando um martelo, um candle de reversão altista. A superação da máxima de hoje, em TBD3, permitiria uma operação na ponta compradora. O gráfico está interessante. Outro gráfico interessante é o GPA3, opera dentro de um retângulo, com suporte, principalmente aqui na faixa de 66,45 e resistência ali por volta de 70,30. É o terceiro teste da zona de suporte, e nesse terceiro teste é a primeira vez que faz um candle bonito, uma operação na ponta compradora, que é um martelo, superação da máxima, permitir então um trade na ponta compradora com alvo na resistência. O viés é altista. Então, esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Eu finalizo por aqui, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.